E aí, Lux aqui. Só imagina, apareceram várias pessoas com poderes sobrenaturais na sua cidade, e você conseguiu obter um poder lendário. Agora você precisa ficar mais forte para proteger as pessoas que são importantes para você. Então, pessoal, hoje nós estamos no anime Dies Irae. O anime começa com o protagonista Ren brigando com seu amigo Shirou até ambos caírem exaustos. A cena é cortada para o Ren saindo do hospital. Enquanto ele caminhava em direção da sua casa, ele se encontra com sua amiga Kazumi. A garota pergunta por que ele não a esperou. Ela havia dito que iria buscá-lo assim que recebesse alta. Ren pede desculpas por não ter esperado por ela. Kazumi fala que só vai desculpá-lo caso ele vá junto com ela em uma exposição. Dito isso, eles vão até o museu. A garota está interessada em ver algumas espadas. Entretanto, Ren acaba sendo atraído para um quarto escuro. Lá ele encontra uma guilhotina velha toda enferrujada. Kazumi fica com medo olhando para a guilhotina e chama o Ren para ir embora. Mas nesse momento a guilhotina se comunica com o prota. Ele vira para a guilhotina e vê o espírito de uma garota loira vindo na sua direção. A garota pede para ele se tornar seu mestre. Ela o toca no rosto e ele desmaia. Quando Ren acorda, ele estava no seu quarto. Kazumi pede desculpas por ter levado ele no museu logo depois que ele saiu do hospital. Ela pergunta se ele está bem. O prota responde que sim. A garota se levanta e passa por um buraco que liga o quarto dela e o do Ren. O prota dorme e sonha com a garota loira que saiu da guilhotina. No frame seguinte, ele está preso na guilhotina e rodeado de várias pessoas que estão pedindo para ele ser executado. Mais à frente, ele vê um cara encapuzado olhando para ele rindo. No momento em que ele foi cortado, ele acorda e percebe que tudo aquilo não passava de um pesadelo. Já na escola, ele escuta seus colegas conversando que tem alguém que está causando várias atrocidades pela cidade. Ele fica incomodado e sai da sala de aula. Logo ele recebeu uma mensagem da Rhea pedindo para ele se encontrar com ela no terraço. Lá a garota fala que está com frio, que o corpo dela está gelado e pede para ele esquentá-la. O prota, como um bom cavalheiro, tira sua jaqueta e dá para a garota. Ela fala sobre os assassinatos que estão acontecendo na cidade e pede para ele ter cuidado. Kazumi liga para ele perguntando aonde ele está. Rhea pega o celular e faz parecer que ele está no meio de uma prática deveras interessante. Kazumi fica perguntando o que ele está fazendo, mas ele não responde e desliga. Rhea se levanta e vai embora. Já à noite, ele acorda e percebe que acabou adormecendo no banco do terraço. Quando estava saindo da escola, Ren nota que as luzes do clube de Kendo ainda estavam acesas. Ele vai até lá e se encontra com a Kazumi. A garota estava treinando. O prota chama ela para ir embora. No caminho de volta, eles encontram a Rhea conversando com uma mulher. Minutos depois, a mulher que estava conversando com a Rhea demonstra ter a aparência de várias caveiras. Ela fala as seguintes palavras: "Bem-vindo a Shambhala." Alguns dias depois, o protagonista leu a matéria falando das atrocidades que estão acontecendo na cidade. Já teve 7 vítimas confirmadas. Sempre que ele dorme, ele sonha com a garota da guilhotina. E quando ele acorda, uma nova vítima aparece. É como se a vítima tivesse sido morta pela guilhotina. Quando o prota estava indo para casa junto da Kazumi, eles veem uma mulher dando tapa em um cara e chamando ele de pervertido. O cara fala que só precisa que ela lhe dê uma informação, mas ela revida batendo nele novamente. Kazumi vai até o cara perguntar se ele está bem. O cara pergunta para Kazumi se ela sabe onde fica a igreja. O prota concorda em levar ele até a igreja. No caminho, eles descobrem que aquele cara é um padre e que ele cuidou da Rhea quando ela era criança. Eles chegam na igreja e ficam pro jantar. Tarde da noite, eles vão embora. O prota deita para dormir e dessa vez ele sonha com uma mulher correndo e sendo atacada por um poder cortante. Quando ele acorda, ele estava do lado do corpo da vítima. Nesse momento aparece um cara desconhecido. O prota recua se movendo em alta velocidade. Ele fica surpreso com seu próprio movimento. Ren tenta fugir, mas ele acaba sendo parado por uma garota chamada Rusalka. Ela usa um tipo de poder das sombras para evitar que ele possa se mover. A garota pergunta se é ele quem está causando as atrocidades pela cidade e se ele foi enviado pelo Mercúrios, que é o cara encapuzado que apareceu no sonho dele. Mas o prota responde que não sabe do que ele está falando. Bei de repente aparece do lado dele e dá um chute jogando ele para longe. Bei pisa na mão dele e pergunta mais uma vez se é ele quem está causando as atrocidades pela cidade. O prota tenta se soltar segurando o pé do Bei, mas ele revida chutando o Ren novamente para longe. Dessa vez ele acaba colidindo com uma máquina de refrigerante. Bei se aproxima para dar o ataque final, mas o Mercúrio se comunica com o prota. Por esse motivo ele conseguiu se desviar.
Rusalka ameaça eliminar os amigos do Ren. Ele fica furioso e parte para atacar ela, mas ele foi interceptado pelo Bei. O cara ativa sua habilidade e quebra o braço do Ren. Logo em seguida, ele usa um ataque de impacto que joga o Prota para longe. Ren tenta desesperadamente derrotar o Bei, porém, todo ataque que ele usa se mostra inútil perante o poder do Bei. Quando seu inimigo estava prestes a dar o ataque final, chega uma garota e para o ataque dele. Ela pergunta o que o Bei está fazendo. Ele responde dizendo que está testando o Prota. A garota fala que então ele passou porque foi ela quem ficou responsável de aplicar o teste dele. Rusalka usa uma habilidade para fazer o Ren desmaiar. Quando ele acorda, o garoto fica sem entender nada, porque ele estava completamente curado e todo estrago causado pela batalha desapareceu. Pela manhã, já na escola, ele se encontra com a Rusalka e a Sakurai. O Prota pergunta para Rusalka qual é o objetivo deles. A garota fala que ainda não pode contar para ele, porque eles ainda não têm certeza sobre o poder que o Prota tem. A única coisa que ela pode contar é que eles estão procurando por algo há décadas. E finalmente eles vão conseguir realizar ali naquela cidade. Ele, preocupado, volta para a sala de aula e fala para Kazumi que ele vai assistir ela praticando Kendo. No meio do treino, ele nota que tem algo de errado com a Kazumi. A garota faz uma risada maquiavélica e desfere vários ataques com uma força sobre-humana. Ele vai até ela e pergunta o que está acontecendo, mas a garota não lembra o que ela fez. Kazumi fica assustada quando vê a espada de bambu quebrada na sua mão. Ren pede pra ela ir trocar de roupa pra eles irem pra casa. Kazumi, querendo se distrair, chama ele pra ir no parque. A garota agradece por ele sempre ter ficado do lado dela. Após o parque, ela dá uma corrente de presente pra ele e fala que ela sempre vai ficar do lado dele. A cena é cortada e mostra o Mercúrio se encontrando com a garota da guilhotina. Ele fala que vai preparar o colar perfeito pra ela essa noite. Várias explosões começaram a acontecer pela cidade. O padre se encontra com a Sakurai em frente à guilhotina. Ele fala que os sacrifícios para trazer a guilhotina de volta à vida já começou. O Prota sonha de novo com a garota da guilhotina, mas dessa vez ele pergunta qual é o nome dela. A garota se apresenta como Mari. Aí o Prota acorda em um banco gritando o nome da Kazumi, só que a garota não estava mais com ele. Ren sai correndo para procurar por ela. Ele chega no lugar onde ocorreram as explosões. Entretanto, ele não consegue encontrá-la. No meio da chuva, ele se encontra com a Sakurai. Ela conta pra ele que uma vez teve um mago que enlouqueceu. Seu nome era Mercúrios. O símbolo desse mago é uma cobra de 2 cabeças, o mesmo símbolo que tem no pingente da corrente que a Kazumi deu pra ele. O poder do Mercúrios é usado em 2 pessoas, o chamariz e o real. O papel do chamariz é preparar o palco para o protagonista. Devido ao poder do Mercúrios, é isso que a Kazumi está fazendo para ressuscitar o poder da guilhotina pro Ren usar. Ele volta a procurar pela Kazumi, até que ele chega em um local cheio de poça de sangue e encontra a Kazumi, mas ela está sendo controlada pelo poder do Mercúrios. Por esse motivo, ela começa a desferir vários ataques cortantes contra o Ren. Ele consegue se desviar de alguns ataques, mas quando ele revida para tentar salvar a Kazumi, ele teve seu braço dividido em 2. Ela o ataca novamente, mas dessa vez ele conseguiu absorver o ataque dela e também conseguiu curar seu braço. Ele se aproxima e consegue fazer a garota voltar ao normal. A cena é cortada e mostra a guilhotina desaparecendo. O Ren levou a Kazumi de volta para casa. No pescoço dele apareceu a marca da guilhotina. E assim termina o 3º episódio. Se você quiser ver a parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários.